A cidade de Ashford era pequena demais para aparecer em mapas turísticos, mas grande o suficiente para carregar em cada rua a lembrança de gerações inteiras. Quem passava por ali no outono via casas de madeira antigas, varandas cheias de vasos com flores e crianças pedalando em bicicletas enferrujadas. Havia um lago no centro da cidade, cercado por árvores que tingiam o chão de dourado quando as folhas caíam, e era ali que muitos acreditavam que a vida parecia andar em um ritmo mais leve. No entanto, nem mesmo os lugares mais tranquilos estão imunes a tempestades. Para a família Costa, esse período chegou quando ninguém esperava. A filha deles, uma menina de apenas 9 anos chamada Elisa, sempre fora conhecida por sua energia quase inesgotável. Era a criança que acordava antes do sol, que pintava desenhos no muro da escola com giz colorido, que inventava músicas para os passarinhos da praça. Onde Elisa estava, havia riso. Onde Elisa corria, havia vida. E ao lado dela, inseparável, caminhava Thor, um pastor alemão de pelagem farta, que parecia ter nascido para ser sua sombra. Thor não era apenas um cachorro de estimação. Para quem olhava de fora, podia até parecer comum, grande, com olhos castanhos profundos e um latido que ecoava como trovão. Mas para Elisa, ele era guardião, companheiro de aventuras e melhor amigo. Quando ela aprendeu a andar de bicicleta, foi Thor quem corria ao lado, como se estivesse pronto para segurar o guidão caso ela caísse. Quando Elisa tinha medo do escuro, era Thor quem se deitava ao lado da cama, respirando pesado, fazendo com que o quarto parecesse seguro. Os dias felizes, porém, começaram a ser ameaçados por sinais sutis. Elisa começou a se cansar rápido demais. Nos recreios da escola, onde costumava ser a primeira a correr, passou a pedir para sentar no banco mais próximo. Pequenas manchas roxas surgiam em seus braços, sem motivo aparente, como se tivesse caído, mas ela não lembrava de nenhum tombo. Dona Helena, a mãe, observava em silêncio, tentando acreditar que era apenas cansaço. O pai, Ricardo, tentava disfarçar a preocupação com piadas, mas seu olhar denunciava um aperto que só aumentava. Depois de semanas de idas ao médico e uma bateria de exames, a notícia caiu sobre eles como um terremoto. Elisa tinha uma forma rara de leucemia, agressiva e avançada. As palavras do médico soaram como se fossem ditas em outro idioma. Helena sentiu as pernas falharem e Ricardo segurou a mão dela com força, mas não conseguiu dizer nada. Era como se, de repente, todo o mundo ao redor tivesse se tornado frágil demais. Elisa, por outro lado, não entendeu de imediato a gravidade. Continuava sorrindo, perguntando se poderia levar seus lápis de cor para o hospital e se Thor poderia visitá-la. Essa última pergunta foi a mais difícil de responder. O hospital da capital, onde ela precisaria ficar internada, não permitia a entrada de animais no setor infantil de tratamento intensivo. Helena tentou explicar de maneira suave, mas Elisa franziu a testa e disse apenas: "Mas ele sempre fica comigo." E assim começou a fase mais sombria para aquela família. O quarto de hospital substituiu o quintal ensolarado. As paredes brancas e os aparelhos barulhentos tomaram o lugar das árvores do lago. Elisa, mesmo tentando manter o brilho, começou a definhar. A comida perdia o sabor, o corpo enfraquecia e os olhos, outrora cheios de travessura, ficaram pesados, quase cansados demais para abrir. Helena passava noites inteiras ao lado da cama, segurando a mão da filha, rezando em silêncio. Ricardo, que sempre fora homem prático, começou a escrever cartas para si mesmo, tentando colocar no papel a dor que não conseguia dividir em voz alta. Os médicos, embora gentis, não escondiam o pessimismo. O tempo era curto, talvez semanas, talvez dias, mas havia algo que ninguém conseguia tirar do coração de Elisa: a lembrança de Thor. Mesmo fraca, ela ainda perguntava sobre ele, ainda sorria quando alguém mostrava uma foto do cachorro deitado na varanda, como se estivesse esperando. Thor, por sua vez, não entendia a ausência. Passava horas olhando para a porta da casa, como se acreditasse que a qualquer momento ela voltaria. Ruivava baixo, deitava-se sobre os brinquedos da menina, e quando via Helena chegar do hospital, corria até ela, farejando suas roupas, procurando o cheiro da pequena dona. Foi numa madrugada silenciosa que Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele olhou para a filha dormindo, para os aparelhos emitindo sons ritmados,
para o semblante exausto da esposa e percebeu que não suportaria mais esperar a despedida em silêncio. Se restar apenas um fio de chance de fazer diferença, pensou, eu vou tentar. No dia seguinte, enquanto os enfermeiros trocavam os lençóis, Ricardo foi até o carro onde Thor estava esperando. O animal abanou o rabo com tanta força que parecia não acreditar no reencontro. Com um cobertor envolvendo o corpo do cachorro, Ricardo entrou pela lateral do hospital, o coração acelerado, o medo de ser repreendido pulsando no peito. Mas acima de qualquer regra, havia a necessidade de dar à filha aquilo que nenhum remédio parecia oferecer, a presença do amigo mais fiel. Quando a porta do quarto de Elisa se abriu e Thor entrou, a atmosfera mudou. O quarto não parecia mais um lugar de despedida. Por um instante parecia a casa. Elisa, que estava quase imóvel havia dias, ergueu os olhos, reconheceu a silhueta do companheiro e murmurou com voz rouca, Thor. Foi apenas uma palavra, mas suficiente para fazer todos na sala prenderem a respiração. O instante em que Thor atravessou a porta do quarto de hospital foi como se o tempo tivesse parado. Helena, que até então passava os dias como uma sombra de si mesma, arregalou os olhos e levou a mão à boca, chocada. As enfermeiras congelaram no corredor, sem saber se deviam impedir ou simplesmente testemunhar aquela cena. O cachorro, por sua vez, parecia ignorar tudo ao redor. Seus olhos estavam fixos apenas em Elisa, e sua cauda abanava com uma urgência que transmitia alívio, saudade e amor reprimido. Elisa, frágil na cama, precisou reunir forças para erguer o braço. Foi um gesto lento, quase imperceptível, mas Thor entendeu de imediato. Subiu com cuidado até a beirada, deitou a cabeça sobre o colchão e enfiou o focinho por baixo da mão da menina. O contato entre eles foi tão silencioso que não parecia real. A respiração pesada do cachorro, o sorriso tímido de Elisa, a lágrima solitária que escorreu do rosto de Helena. Ninguém ousou interromper. Nem mesmo o médico, que entrou logo depois, parou diante do quadro e suspirou fundo, sem coragem de expulsar o animal. Ele sabia o que todos ali também sabiam. Havia coisas que nenhuma ciência explicava. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Elisa, que mal conseguia abrir os olhos, passou a acompanhar Thor com o olhar. Quando o pastor alemão latia baixo, ela esboçava risos quase inaudíveis. Quando Thor deitava no chão e fingia dormir, Elisa dizia com a voz arrastada, preguiçoso. A cada visita clandestina, sempre organizada por Ricardo, que assumia o risco, a menina ganhava pequenas doses de energia, como se o simples fato de sentir a presença do amigo a resgatasse do abismo. A equipe médica começou a notar sinais inesperados. O apetite de Elisa, antes inexistente, voltou aos poucos. Ela pediu uma sopa, depois quis provar um pedaço de pão. Os exames ainda mostravam a agressividade da doença, mas a vitalidade em seu semblante era evidente. É como se o corpo estivesse respondendo a um chamado interno, comentou uma enfermeira para Helena. Como se ele ainda não tivesse desistido. Thor tornou-se, então, parte silenciosa da rotina hospitalar. Alguns funcionários se emocionaram tanto que passaram a encobrir as visitas. Um segurança fechava os olhos quando via Ricardo entrar com um cobertor enrolado no cachorro. Uma enfermeira levava pedaços de frango escondidos para o animal. E assim, contra todas as normas, Thor se transformou em um visitante regular. Certa manhã, Elisa surpreendeu a todos pedindo para caminhar até a janela. O corpo ainda era fraco, sustentado por tubos e fios, mas com ajuda conseguiu se levantar. Thor andava colado ao seu lado, atento a cada passo. Quando finalmente alcançou a janela, Elisa apoiou as mãos no parapeito e olhou para fora. As árvores começavam a perder as folhas, sinal do inverno que se aproximava. Ela respirou fundo e disse, Thor, olha, parece o lago. Para Helena e Ricardo, aquilo foi como ouvir a própria filha de volta, mesmo que apenas por segundos. Não era a paciente falando, era a menina que amava correr, que inventava canções para os passarinhos. Os dias se transformaram em semanas, e embora a medicina insistisse em números frios, ninguém podia negar que Elisa estava desafiando estatísticas. Os médicos cautelosos continuavam explicando que a leucemia ainda era agressiva, que não havia cura imediata, que tudo era instável. Mas ao mesmo tempo começaram a falar em resposta incomum, estímulos positivos
e reações inesperadas. Thor parecia entender seu papel. Não se afastava nem por um segundo. Deitava próximo à cama, às vezes erguendo as orelhas quando Elisa gemia de dor, como se quisesse absorver parte daquele sofrimento. Quando a menina chorava silenciosamente, ele enfiava o focinho por entre os lençóis até conseguir arrancar um sorriso. Ricardo observava aquilo com um misto de alívio e desespero. Sabia que estava infringindo regras, que poderia ser expulso a qualquer momento, mas não se importava. Para ele, ver a filha reagindo era um milagre maior do que qualquer protocolo. Helena, por sua vez, encontrava forças naqueles instantes. Passou a rezar não apenas por cura, mas por tempo. Tempo para que Elisa pudesse rir mais um pouco, para que Thor pudesse continuar ao lado dela, para que o impossível tivesse mais chance de acontecer. Foi numa noite de dezembro que a situação atingiu um ponto crítico. Elisa teve uma crise intensa de dor, a pior até então. Médicos correram para estabilizá-la e Thor, agitado, uivava baixo, como se pressentisse o risco. Depois de horas de tensão, a menina adormeceu exausta e Ricardo, com os olhos marejados, saiu para respirar no corredor. Ali, foi abordado pelo médico principal, Dr. Álvaro. "Eu sei o que vocês estão fazendo", disse ele, em tom firme, mas não hostil. "Sei que esse cachorro não deveria estar aqui." Ricardo engoliu em seco, pronto para ouvir a ordem que mais temia. Mas Álvaro continuou. "Também sei que a presença dele está fazendo diferença. Cientificamente não posso explicar, mas humanamente é impossível negar." Foi nesse momento que Ricardo percebeu que, de alguma forma, tinham conquistado não apenas tolerância, mas também cumplicidade. A partir daquele dia, Thor deixou de entrar escondido. Tornou-se oficialmente um visitante terapêutico, título improvisado para que pudesse permanecer no hospital. O impacto foi além de Elisa. Outras crianças internadas começaram a pedir para vê-lo. Thor passava pelos corredores abanando o rabo, recebendo carícias frágeis, espalhando sorrisos em meio à dor. Até mesmo os adultos, exaustos pela rotina, encontravam alívio naquele animal que parecia carregar em si uma força invisível. Mas acima de tudo, Thor continuava sendo o anjo silencioso de Elisa. Sob sua vigília, a menina ganhou mais alguns meses de vida, meses que ninguém havia previsto, meses em que ela desenhou, contou histórias, cantou baixinho e, sobretudo, sorriu. No entanto, como todas as histórias de luta contra doenças implacáveis, havia sempre a sombra da incerteza. E naquela mesma sombra, Ricardo e Helena sabiam que precisariam enfrentar o desfecho que se aproximava, mas também sabiam que, até o último instante, Elisa não estaria sozinha. O inverno chegou de forma implacável. Do lado de fora do hospital, as árvores estavam completamente nuas, os ventos cortavam as ruas de Ashford e a neve começava a se acumular nos telhados. Lá dentro, no entanto, o tempo parecia seguir um ritmo próprio, medido não pelos ponteiros do relógio, mas pelos batimentos cardíacos de Elisa e pela presença constante de Thor. A cada dia, o quarto da menina se tornava menos um espaço clínico e mais um refúgio. Havia desenhos colados nas paredes, alguns feitos por Elisa, outros por crianças que vinham visitar apenas para entregar um rabisco ao cachorro. Bonecos de pano dividiam espaço com caixas de medicamentos. E sempre, o olhar atento de Thor, ora deitado, ora sentado, como um guardião silencioso. Apesar de toda a alegria que ele trazia, a doença não deixava de avançar. Elisa ainda tinha febres intensas, ainda passava por sessões dolorosas de tratamento, ainda ficava dias sem conseguir falar. Mas havia algo inegável. Ela continuava resistindo. A cada momento em que todos acreditavam que seria o último, Elisa encontrava força em lugares invisíveis. Muitas vezes, essa força parecia nascer do simples gesto de acariciar o focinho de Thor. Uma cena, em especial, ficou marcada para sempre na memória de todos que testemunharam. Era uma tarde em que a neve caía pesada, cobrindo a janela com pequenos cristais. Elisa, deitada, parecia distante, como se estivesse prestes a se desligar do mundo. Helena chorava baixinho, segurando a mão da filha, e Ricardo permanecia em pé, imóvel, encarando o chão. Thor, inquieto, levantou-se de repente, colocou as patas sobre a cama e lambeu o rosto da menina. Elisa abriu os olhos devagar e num fio de voz murmurou:
Não me deixa dormir sozinha, tá? O cachorro deitou ao lado dela, colando o corpo quente contra o dela. E pela primeira vez em dias, Elisa conseguiu dormir em paz. O efeito desse vínculo se espalhava pelo hospital como uma espécie de contágio luminoso. Enfermeiras sorriam mais. Médicos permaneciam alguns minutos extras no quarto apenas para observar a interação. Até mesmo pacientes adultos pediam para que Thor passasse pelo corredor onde estavam. O hospital, antes marcado pelo silêncio tenso e pelo peso da dor, agora tinha momentos de esperança palpável. Foi nesse clima que surgiu uma ideia ousada. Uma das psicólogas da ala infantil sugeriu organizar uma pequena festa de Natal para as crianças. Nada grandioso. Alguns enfeites improvisados, músicas suaves e a presença especial de Thor, vestido com um simples lenço vermelho no pescoço. Elisa vibrou com a notícia, mesmo sem forças para se levantar. No dia da festa, o corredor foi iluminado por luzes piscantes e cheirava a biscoitos recém-assados trazidos por voluntários. As crianças, muitas em cadeiras de rodas ou ligadas a aparelhos, riam ao ver Thor circulando entre elas. Ele parecia compreender a importância da ocasião, andando devagar, oferecendo sua cabeça para ser acariciada. Elisa, embora frágil, pediu para ser levada até o corredor. Vestida com um gorro vermelho que caía sobre os olhos, sorriu como não fazia havia meses. Olha, mamãe, parece que o Natal chegou mesmo aqui. Helena não conteve as lágrimas. Para ela, aquele instante já era um milagre, mas os dias seguintes trouxeram novos desafios. A doença voltou a se intensificar, exigindo sessões mais agressivas de tratamento. Elisa ficou mais debilitada e os médicos alertaram a família de que talvez estivessem se aproximando de um ponto sem retorno. A notícia caiu como uma pedra sobre Ricardo e Helena. Eles já tinham aprendido a lidar com a incerteza, mas ouvir aquelas palavras era como ter a esperança esmagada outra vez. Foi nesse momento que Thor se mostrou ainda mais incansável. Durante longas noites, quando Elisa delirava de febre, ele permanecia ao lado, sem se mover. Quando ela chorava de dor, ele gemia abaixo, como se compartilhasse o sofrimento. Quando finalmente conseguia sorrir, mesmo que por segundos, Thor abanava o rabo com tanta força que fazia barulho contra os móveis. Ricardo começou a escrever em um caderno que mantinha escondido. Eram cartas para a filha, palavras que talvez ela nunca lesse, mas que serviam para aliviar a dor dele. Em uma delas escreveu: "Você e Thor me ensinaram que o amor não cura a doença, mas pode curar a alma. E é a alma que sustenta o corpo até o último instante." Certa manhã, quando a nevasca cessou e um tímido sol iluminou a janela, Elisa chamou os pais. Sua voz era fraca, mas determinada. "Eu quero ir ao lago." Helena tentou explicar que era impossível, que o frio era perigoso, que os médicos não deixariam. Mas Elisa insistiu. "Eu só quero ver o lago com Thor, só mais uma vez." A princípio, parecia um pedido impossível, mas a ideia ganhou força quando o próprio Dr. Álvaro, emocionado com a determinação da menina, sugeriu uma saída controlada. Com a ajuda da equipe, organizaram tudo. Um transporte adequado, cobertores, equipamentos médicos portáteis. Não seria seguro, mas seria possível. No dia combinado, Ricardo carregou a filha nos braços, enrolada em mantas, enquanto Thor caminhava ao lado, atento a cada passo. Do lado de fora, o ar frio cortava como lâminas, mas o brilho nos olhos de Elisa era calor suficiente. Quando chegaram ao lago, coberto por uma fina camada de gelo, a menina respirou fundo e sorriu. "É mais bonito do que eu lembrava." Thor correu um pouco à frente, parando na beira da água congelada, e latiu como se chamasse a menina para brincar. Elisa riu, um riso leve, quase infantil, que ecoou no silêncio da paisagem. Para Ricardo e Helena, aquele som era a música mais preciosa do mundo. Eles passaram poucos minutos ali, mas cada segundo foi gravado como eternidade. Elisa, apoiada no colo do pai, acariciava Thor e observava o reflexo do céu no lago. Depois fechou os olhos e disse baixinho: "Agora eu posso descansar." Essas palavras ficaram pairando no ar como um sussurro que ninguém ousou interromper. O retorno do lago deixou uma marca profunda em todos. Para Elisa, parecia que aquela saída havia completado um ciclo. Para os pais, foi a prova de que a filha, mesmo em meio à fragilidade, ainda tinha força para escolher como queria viver seus últimos momentos. Para Thor, no entanto, não havia ciclos ou despedidas.
havia apenas a certeza de que sua missão ainda não tinha terminado. Os dias seguintes foram um misto de paz e angústia. Elisa estava mais tranquila, como se o peso das dores tivesse se suavizado, mas também mais cansada. Passava longas horas dormindo, acordando apenas para pequenos gestos: pedir água, segurar a mão da mãe, acariciar as orelhas de Thor. O quarto já não parecia um espaço de luta contra a doença, mas sim um abrigo de memórias, onde cada visita, cada desenho e cada riso ainda ecoava. Naquela altura, o hospital inteiro conhecia a história da menina e do cachorro. Funcionários de outros setores passavam discretamente pelo corredor apenas para espiar o quarto. Algumas mães de crianças internadas, ao observarem Thor deitado ao lado da cama, diziam baixinho: "Esse cachorro é um anjo." E, de certa forma, ninguém duvidava. Foi numa madrugada gelada de janeiro que a situação atingiu seu ápice. Elisa começou a ter dificuldades para respirar. Alarmes soaram, enfermeiros correram, médicos tentaram estabilizá-la. Thor, inquieto, latia baixo, como se tentasse afastar a morte com sua própria voz. Helena chorava desesperada, e Ricardo, segurando a filha nos braços, murmurava: "Estamos aqui, meu amor. Não tenha medo." De repente, no meio da confusão, Elisa abriu os olhos por um instante e procurou por Thor. O cachorro subiu na cama com a ajuda de um enfermeiro, deitou-se bem ao lado dela e enfiou o focinho sob a mão da menina. Elisa sorriu, um sorriso leve, quase invisível, e disse: "Eu não estou sozinha." Essas foram suas últimas palavras. Minutos depois, a respiração cessou e o quarto mergulhou em um silêncio absoluto. Não houve gritos, não houve explosão de dor, houve apenas lágrimas silenciosas e a presença serena de Thor, que permaneceu imóvel, como se compreendesse a gravidade do momento. A despedida não foi fácil. O corpo de Elisa foi levado, mas Thor se recusava a sair do quarto. Ficou deitado na cama vazia por horas, até que Ricardo o abraçou com força e sussurrou: "Ela está em paz, meu amigo. Você cumpriu sua missão." Os dias que se seguiram foram de luto profundo. A casa parecia maior e mais vazia, como se cada canto ecoasse a ausência de Elisa. Os brinquedos ainda estavam espalhados pelo chão, os desenhos ainda decoravam as paredes, mas faltava a risada que dava vida a tudo. Helena mal conseguia sair do quarto da filha. Ricardo, por sua vez, encontrava refúgio nas caminhadas longas com Thor. O cachorro, entretanto, também sofria. Passava horas olhando para a porta, como se esperasse que Elisa voltasse a qualquer momento. À noite uivava baixo, deitando-se sobre os pertences da menina. Era uma dor compartilhada, silenciosa, que unia ainda mais os pais ao animal. Com o tempo, porém, a dor começou a dar espaço a outra coisa: gratidão. Ricardo retomou o caderno em que escrevia cartas para a filha e transformou aquelas páginas em um diário. Em uma delas, registrou: "Elisa nos ensinou a coragem de sorrir diante do impossível. Thor nos ensinou a lealdade que atravessa a morte. E nós aprendemos que o amor, quando verdadeiro, nunca termina, apenas muda de forma." A história da menina e do cachorro começou a se espalhar pela cidade. Amigos, vizinhos e até desconhecidos vinham oferecer apoio. Muitos contavam que se sentiram tocados pela força daquela relação. Alguns diziam que Elisa havia cumprido uma missão maior, de mostrar que a esperança pode florescer mesmo em terrenos áridos. O hospital, inspirado pelo que havia testemunhado, criou oficialmente um programa de terapia assistida por animais, batizado de Projeto Thor. Cães treinados passaram a visitar regularmente pacientes, levando consigo um pouco da mesma luz que o pastor alemão havia trazido. Dr. Álvaro, emocionado, fez questão de contar a história em palestras e artigos, afirmando que o amor não pode ser medido em gráficos, mas pode salvar mais do que acreditamos possível. Helena e Ricardo, mesmo mergulhados em saudade, sentiram conforto ao ver que a luta da filha não havia sido em vão. Thor, por sua vez, continuou sendo parte essencial da família. Embora carregasse nos olhos uma melancolia permanente, também demonstrava que ainda havia vida a ser vivida. Nos passeios ao lago, ele corria solto, como se buscasse nos reflexos da água a memória da menina. Um ano depois, no aniversário que Elisa teria completado 10 anos, os pais organizaram uma pequena homenagem às margens do lago. Amigos e familiares se reuniram,
soltaram barquinhos de papel colorido na água e cantaram a música favorita da menina. Thor, sentado na beira, observava atento, e quando os barquinhos se afastaram, latiu alto, como se desse sua bênção. Naquele momento, Helena abraçou Ricardo e disse: "Ela continua conosco, em cada detalhe." E Ricardo respondeu: "E enquanto Thor respirar, ela nunca estará longe." O sol se pôs lentamente sobre o lago, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. O vento frio carregava consigo risos distantes, lembranças que jamais se apagariam. E, entre lágrimas e sorrisos, todos compreenderam que Elisa não havia partido de verdade. Apenas havia encontrado outra forma de permanecer. Porque algumas histórias não terminam com a morte. Elas continuam vivas nos corações que foram tocados, nos gestos que inspiram, nos laços que se tornam eternos. Elisa e Thor não eram apenas uma menina e seu cachorro. Eram a prova de que o amor pode desafiar estatísticas, superar regras e, acima de tudo, transformar a dor em esperança. E assim, na pequena cidade de Ashford, a lenda daquela amizade permaneceu. Não em monumentos ou livros, mas nos olhos de cada criança que sorria ao ver um cachorro, nos passos de cada família que aprendeu a valorizar o instante presente e no coração de um pastor alemão que, mesmo sem palavras, havia contado a maior história de todas, a história da fidelidade que nem a morte consegue apagar.